Olá, crianças, tudo bem? Espero que vocês estejam bem e se cuidando e também cuidando da família de vocês. Não vejo a hora de estarmos bem juntos, louvando e adorando ao Senhor. Bom, hoje é o último domingo do mês de setembro e daremos continuidade às nossas histórias. A história de hoje está ligada ao nosso tema. O nosso tema é sobre obediência. Obedecer é confiar em quem está no comando e fazer o que deve ser feito, né? O que precisa fazer. Bom, a obediência está diretamente relacionada ao amor. E se amamos a Deus, devemos obedecer. Faremos agora uma viagem na Bíblia e conheceremos mais uma história assim pra lá de especial. Antes de começar, chama a família, chama o papai, chama a mamãe, chama seu irmão, sua irmã, chama todas as pessoas para assistirem juntinhos com você e aprender também um pouco mais sobre a palavra de Jesus. Essa história de hoje você não pode perder. Eu também não vou perder. Vou correr agora para assistir. Um beijo. Vamos lá? Tchau! Oi, galera! Beleza? Bem-vindos ao Controle da Missão. Exatamente. Olha só, para você viajar para o espaço, você precisa seguir os comandos, né? Você precisa ter obediência, obedecer. O que mesmo obediência? Confiar em quem está no comando, fazendo o que você precisa fazer. Se liga, porque nós vamos agora numa missão especial. Ou espacial, né? Nós vamos mergulhar na história, nós vamos viajar agora numa história bíblica. Então se liga, se prepara, pega a sua Bíblia e vamos lá! A Bíblia são 66 livros com histórias, relatos, cartas e poesias que juntos formam a grande história de Deus. Esta épica aventura conta como Ele nos criou e nos ama tanto que encontrou uma maneira para nos resgatar. Enquanto navegamos pela Bíblia, de Gênesis até Apocalipse, descobriremos pessoas que conheceram a Deus e tiveram suas vidas mudadas para sempre. E agora, vamos ouvir mais uma incrível história. Oi, crianças! Que legal! Eu estou muito feliz de estar aqui com vocês de novo para contar mais uma história bíblica. E olha só, esse domingo é o último domingo que nós vamos falar sobre obediência. Mas é claro que nós não vamos deixar de obedecer, né? E falando em obediência, você sabe o que significa obediência? Repita comigo. Obediência é confiar em quem está no comando, fazendo o que você precisa fazer. Uau, gente! E nesse mês todo nós falamos sobre a grande história de Deus. A grande história de Deus está toda na Bíblia. E olha só, hoje nós vamos falar sobre um homem chamado Abrão. E ele teve que obedecer. A história dele está lá no livro de Gênesis. Abra sua Bíblia comigo em Gênesis, capítulo 12, versículo 1, 2 e 3. A gente vai abrir em vários versículos, tá? Por isso, fica com a sua Bíblia aí. Abrão morava com a sua esposa Sarai. Muito depois eles ficaram conhecidos por outros nomes, a gente vai falar disso no final, tá? E ele teve que obedecer uma coisa que Deus falou para ele. Ele morava lá em Harã, junto com a sua esposa Sarai e o seu sobrinho Ló. E olha só o que Deus falou para Abrão. Acompanhem comigo. Gênesis 12, 1, 2 e 3. Então o Senhor disse a Abrão: saia da tua terra, do meio dos seus parentes e da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. Abençoarei os que o abençoarem e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. E por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Gente, que legal, né? Deus deu uma ordem muito clara para Abrão. Falou para ele: sai do meio dos seus parentes, vai para uma terra que eu vou te mostrar. E sabe o que Abraão fez? Ele obedeceu. Ele juntou todas as suas roupas, as suas malas, chamou seus servos,
o rebanho, todo mundo falou: galera, vamos para uma terra que vai ser muito longe daqui. Eu não sei ainda exatamente, mas Deus falou para eu ir e nós vamos obedecer. Eu acho que essa foi uma coisa um pouco difícil, né? Imagina, você faria isso? Obedecer sem saber o que vai acontecer? Pois é, foi exatamente isso que Abrão fez. Chamou sua esposa e foi para essa terra distante. E Deus prometeu para eles um filho. Prometeu que Abrão seria pai de uma nação muito grande. Ia ser tanta gente que ia encher um país inteiro. Mas existia um porém. Eles já eram velhinhos. Abrão tinha 75 anos. Imagina só, eu acho que eu nunca vi assim uns velhinhos tendo filhos, é meio difícil, né? Pois é. Abrão, mesmo sem saber o que ia acontecer no futuro, obedeceu a Deus. Deus disse: vá, e ele foi, obedecendo a Deus. E olha só o que Deus disse para Abrão no capítulo 13, versículo 14 e 15. Acompanha aí comigo. Disse o Senhor a Abrão depois que Ló separou-se dele, porque o Ló, o sobrinho, foi para outro lado e Abrão foi para outra terra. Deus disse assim: de onde você está, olhe para o norte, para o sul, para o leste, para o oeste. Toda a terra que você está vendo, darei a você e à sua descendência para sempre. Uau, gente! Deus prometeu que a descendência de Abrão ia ser tão numerosa, os filhos, os netos, ia ser tanta gente que ia encher uma nação inteira, uma terra que onde ele olhava para o norte, para o sul, para o leste, para o oeste, aquela terra toda ia ser deles. Nossa, essa é uma promessa muito legal. Mas você lembra que eu falei que eles já eram velhinhos? Pois é. Eles não tinham filhos, Abrão e Sarai, não tinham nenhum filho. E você acha que Deus cumpriu a promessa? Eu acho que sim, hein? Mesmo eles sendo tão velhinhos, vem os dois velhinhos, podem sentar aqui, por favor. Eles já eram tão velhinhos, tão velhinhos. Deus continuou sendo fiel às suas promessas. E então, um dia, Deus chamou Abrão e falou com ele lá na tenda, falou com ele confirmando mais uma vez a promessa que Deus tinha. E olha só o que Deus disse. Em Gênesis 18, versículo 10. Olha só o que Deus falou para Abrão. Então disse o Senhor: voltarei a você na primavera, e Sara, sua mulher, terá um filho. Uau! Só que, sabe o que aconteceu? A Sara, lá do outro lado da tenda, ouviu. E sabe o que ela fez? Ela riu, deu gargalhada, porque ela disse: como que eu posso, sendo velha, ter filhos? E aí, olha o que Deus respondeu. Existe alguma coisa impossível para o Senhor? Na primavera voltarei a você e Sara terá um filho. Gente, que legal, né? Deus cumpriu sua promessa, mesmo sendo uma coisa tão difícil e até mesmo impossível. Um tempo depois, no outro ano, sabe o que aconteceu? Sara ficou grávida e teve realmente um neném. E esse neném se chamou Isaac, que significa risonho, risadas. Que legal, né? E olha só, Deus é tão fiel às suas promessas que ele também mudou o nome de Abrão para Abraão, que significa pai de muitos, e mudou o nome de Sara, que era Sarai, mudou para Sara, que significa princesa. Deus realmente cumpriu a sua promessa. Um ano depois, Sara ficou grávida, teve Isaac, e assim Deus cumpriu a sua promessa. E olha só que legal, teve um dia que Deus chamou Abraão para olhar as estrelas no céu. E aí Deus disse assim para ele, abre sua Bíblia em Gênesis 15, versículo 5. Levando-o para fora da tenda, Deus disse para Abraão: olhe para o céu e conte as estrelas, se é que você pode contá-las. E prosseguiu: assim será a sua descendência. Abraão creu no Senhor e isso lhe foi creditado como justiça. Gente, é muito legal ver essa história, porque Abraão, mesmo não sabendo o que ia acontecer no futuro, ele confiou em Deus. E ele
foi, mesmo sem saber para onde direito ele iria, para que terra ele iria, e ele confiou na palavra de Deus quando disse que ele daria para ele uma descendência, filhos, netos. Ele confiou e obedeceu a Deus. Por isso, o nosso ensino principal de hoje diz o seguinte: confie e obedeça a Deus, mesmo que você não saiba o que vai acontecer, mesmo que você não veja o futuro. Obedeça, porque Deus é aquele que dá o comando. E nós aprendemos aqui que nós podemos confiar em Deus e obedecê-lo, porque Ele está no comando de todas as coisas. Nós podemos confiar no agir, nos planos de Deus. Assim como Deus tinha um grande plano para a vida de Abraão e Sara, Deus também tem um plano para as nossas vidas, para mim e para você. Confie em Deus, obedeça, mesmo que você não saiba o que vai acontecer, tá bom? Vamos orar? Senhor, muito obrigada porque o teu amor é tão grande. Obrigada porque o Senhor está no controle da missão. O Senhor, Deus, dá os comandos para a gente. O Senhor nos diz o que nós devemos fazer e nós só temos que obedecer. Pai, ajuda a gente a confiar no Senhor e a obedecer, mesmo quando a gente não souber o que vai acontecer no futuro. Ajude a gente a ter um coração tão obediente, tão bondoso e disposto a te servir, a te seguir, a ponto de que a gente obedeça como Abraão fez. Nos dá fé para a gente poder obedecer ao Senhor. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. E é isso, crianças. Eu espero que vocês pratiquem em casa, na sua vida. Quando você não souber o que fazer, o que vai acontecer no futuro, confie em Deus. Confie em Deus porque Ele é o dono da missão e Ele dá os comandos para a gente. Tá bom? Tchau! Astronautas, que viagem incrível que fizemos, hein? Lembre-se, para cumprir a sua missão, é preciso confiar e obedecer, mesmo que você não sabe o que vai acontecer, tá bom? E não se esqueça, nos vemos na semana que vem, na próxima missão. Crianças, nós ouvimos essa história muito legal, né? Que Deus cumpre as suas promessas. Nós vamos cantar essa música agora, que fala sobre isso. Ela se chama Arco-Íris. Levanta aí do seu sofá, vamos cantar essa música bem legal, vamos lá. Vamos lá. Não é segredo, não é conto de fadas, nem invenção. Jonas no peixe estava por 3 dias. 1, 2, 3. Grande tesouro é a palavra de Deus, está na Bíblia. Noé um barco fez, choveu, choveu. Agora sim, ó. No céu o arco-íris mostra a promessa de Deus. No céu o arco-íris mostra que o que prometeu Ele vai cumprir. Vamos lá, do início de novo, hein? Não é segredo. Não é segredo, não é conto de fadas, nem invenção. Jonas no peixe estava por 3 dias. 1, 2, 3. Grande tesouro é a palavra de Deus, está na Bíblia. Noé um barco fez, choveu, choveu. No céu o arco-íris mostra a promessa de Deus. No céu o arco-íris mostra que o que prometeu. No céu o arco-íris mostra a promessa de Deus. No céu o arco-íris mostra que o que prometeu Ele vai cumprir. Palmas aí, ó. Vamos lá, hein? No céu o arco-íris, tá? Vamos lá, canta comigo. No céu o arco-íris mostra a promessa de Deus. No céu o arco-íris mostra que o que prometeu. No céu o arco-íris mostra a promessa de Deus. No céu o arco-íris mostra que o que prometeu. Mais uma vez. No céu o arco-íris mostra a promessa de Deus.
No céu o arco-íris mostra que o que prometeu, ele vai cumprir, ele vai cumprir. É isso aí, crianças. Deus sempre cumpre as suas promessas. Até a próxima.